Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro da Educação da Vida aqui no canal do YouTube. Já estamos aqui com os nossos orientadores e participantes dessa roda de conversa. Bem-vindo, preletor Milton Norimatsu. Muito obrigado. Bem-vindo, Paulão. Muito obrigado. Bem-vindo, preletora Regina. Bem-vinda. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Muito obrigado. Bem, nós vamos então dar início a essa que é a primeira quinta-feira do mês de janeiro de 2023. Estamos iniciando mais um mês e mais um ano, então vamos explicar aqui rapidamente para vocês como que vai funcionar a dinâmica no mês de janeiro. Então, hoje, a primeira quinta-feira do mês, nós teremos, então, essa roda de conversa com os orientadores que aqui já estão, e o tema dessa nossa roda de conversa é Novos Caminhos, dialogando com a educação da vida. Na segunda quinta-feira do mês, o nosso amigo, preletor Paulo César Rocha Ribeiro, ele vai dar continuidade e aprofundar com um tema na sua palestra, Novos Caminhos, vínculo entre emoção e aprendizagem. Na terceira quinta-feira do mês de janeiro, será a vez da preletora Regina aprofundar um pouquinho mais também com a palestra Novos Caminhos, Eduque além da educação. E finalizando a última quinta-feira do mês de janeiro, o preletor Milton Norimatsu também aprofundará o assunto Novos Caminhos, Espiritualidade e a Educação. Então, o tema que vai permear o mês de janeiro, todas as quintas-feiras aqui no canal do YouTube, Novos Caminhos. A você que já está conectado, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo prestígio de todos vocês. Se quiserem compartilhar no Instagram as nossas atividades também, nós temos no canal do Instagram dos educadores. Então, todos muito bem-vindos. Vamos, então, à nossa roda de conversa no dia de hoje. Então, para a gente iniciar, eu queria trazer aqui, como uma pequena provocação aqui logo no início para todos nós, o professor Keio Kanuma, autor dos livros Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2, Educação do Renascimento, Ensinando, Disciplinando os Filhos, ele deixa bem claro nos seus livros que a educação da vida, ela foi um divisor de águas na vida dele, E que ele, quando conheceu a educação da vida, já era professor há muitos anos,
ele inclusive foi gestor, né, diretor de escola, mas que a partir do momento em que ele conhece a educação da vida, isso passa a ter um novo significado na vida dele, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui, né, segundo as nossas visões, por que, né, ocorre isso, assim como aconteceu com o professor Keio Kanuma, né? Então, queria passar a palavra para as suas palavras iniciais, preletor Milton Norimatsu. Muito obrigado a todos, obrigado pelo prestígio que vocês estão nos oferecendo. A educação da vida vai tratar de uma dimensão, muitas vezes esquecida dentro do ser humano, que é a dimensão do sagrado. Então, a Seichonoye vai mostrar que a criança, né, já tem um projeto de vida, uma missão dada por Deus, e muitas vezes, quando nós, fazendo uma comparação, nós enxergamos uma bolota, que é a semente de carvalho, a gente só enxerga a bolota, né? Mas ali está todo o projeto de vida daquela planta, né, que vai se estender por anos e anos, quiçá séculos, né? Assim é também com o ser humano. Então, embora, mesmo na fase intrauterina, pareça ser um simples embrião, né, mas ali já está contido todo o projeto de vida daquele indivíduo, né? E a educação da vida é a que reconhece isso desde o momento da concepção, né, a individualidade desde o momento da concepção, e cabe a nós, educadores, auxiliar esse processo dessa pessoa, desse indivíduo, encontrar o seu caminho na vida de tal forma que a vontade de Deus se manifeste aqui na face da Terra, né? Então, esse é o propósito da educação da vida, é justamente permitir que aquela potencialidade infinita que está dentro daquele indivíduo se manifeste concretamente nessa vida de tempo que nós estamos vivendo, né? É isso que a Seichonoye, através da educação da vida, vai trazendo de valor, né, sem querer questionar a validade do ensino acadêmico que nós temos hoje, né, mas a gente sente que precisa ter também essa dimensão espiritual junto, para que então o indivíduo tenha uma vida a mais completa possível. É por isso. Muito obrigado, preletor Milton, pelas suas palavras iniciais, né? Bom, pegando o gancho aqui, então, da fala, né, do preletor Milton, a eficácia da educação da vida, ela é comprovada na sua prática. E nós temos aqui, né, o preletor Paulo César, que está como gestor escolar e acumula aí uma experiência bastante grande. Então, queria passar a palavra para você, preletor Paulo. Muito obrigado, meus amigos. Que honra estar com vocês aqui. Preletor Milton, nossa, sabedoria infinita. Regina, minha amiga querida, também sabedoria infinita. E você, Luiz. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, pela oportunidade que eu tenho tido de estar aqui sempre conversando, né, sobre a educação da vida. Ouvindo o preletor Milton, me veio uma frase aqui, que esse dia eu estava estudando Pedagogia da Seichonoye, que é um livro, né, do mestre Masaharu Taniguchi, aqui compilado aqui, está bem bonitinho esse livro, mas é Pedagogia da Seichonoye. E aí me veio o seguinte, que se apropriar da pedagogia da vida, da educação da vida, é a gente jamais duvidar do poder de Deus. Ai, que lindo. Eu achei isso interessante, né? Jamais duvidar do poder de Deus. E aí eu acho interessante porque, por exemplo, o ano que vem esse ano agora, eu completo 36 anos de contribuição como servidor público e como professor, né? E aí, em 36 anos, eu tenho uma visão interessante do que foi o professor Paulo atuando em sala de aula sem o entendimento, o conhecimento do ensinamento da Seichonoye, sem o conhecimento da pedagogia da vida, e após esse conhecimento também. E o interessante foi exatamente isso, que a primeira coisa que eu fui buscar em profundidade foi perceber que essa vida infinita, esse sagrado a que o preletor Milton, né, se referiu, ele sempre esteve em mim. Então, para que eu pudesse me comunicar de maneira efetiva com os estudantes que estavam sempre ali caminhando comigo, eu precisava ter uma ideia profunda desse sagrado dentro de mim, isso eu fui buscar, né? Estudando, participando dos seminários, conversando com os amigos, compreendendo de que eu era filho de Deus, de que esse sagrado infinito existe em mim. E a partir disso, eu fui olhando para além daquilo que eu sempre olhava e às vezes julgava, para além daquilo na relação com os estudantes, e isso me trouxe, assim,
grande felicidade, né? Porque eu percebia que eu fui levando mais felicidade com esse conhecimento para os estudantes e para as famílias em que eles estavam inseridos, né? E hoje, como gestor, ao longo da roda, eu vou estar trazendo outras situações dessa relação também com o próprio professor. Muito obrigado. Perfeito, preletor Paulo, muito obrigado, né? Bem, eu citei 4 livros aqui do professor Keio Kanuma, o preletor Paulo agora, né, citou o livro Pedagogia da Seiichi Noye. Os livros, eles estão disponíveis na nossa loja virtual, né? Inclusive, aparece aí para vocês o telefone, né, o site, para que vocês possam, inclusive, aqueles que não possuem os livros citados aqui nessa roda de conversa, que possam, então, adquiri-los. Bem, preletora Regina? Muito obrigada a todos, muito obrigada, meus amigos aqui, por essa alegria de poder participar dessa roda de conversa e falar de um tema tão maravilhoso, né? Como o preletor Milton trouxe, que é a educação da vida, que traz o sagrado para a educação. Isso realmente me encanta muito, né? Então, eu sou também professora, atuei 30 anos em sala de aula, e eu falo que a educação da vida foi o meu diferencial, não é? Esse sagrado para a educação, quando o mestre Masaharu Taniguchi fala para o educador refinar suas palavras, usar palavras positivas, a fisionomia alegre. Muitas vezes, né, ao longo desses 30 anos, os alunos perguntavam, professora, de onde a senhora saiu? Eu falava, por quê? Porque a senhora é alegre, a senhora conversa conosco, professora, né? Então, eu devo toda essa alegria, essa satisfação, esse aprendizado ao longo dos 30 anos à educação da vida, né? Como professora e podendo aplicar tudo aquilo que a gente estuda nos livros e obtendo a prática, né? Praticando, a gente obtém um retorno. Então, tenho assim, só tenho que agradecer aos vários relatos que eu tenho assim para contar. Tem horas que eu paro e penso, gente, como eu já fiz tanta coisa bonita. Eu não, né? Deus através de mim, com esse apoio da educação da vida. Então, eu só tenho realmente a agradecer, fico maravilhada, me emociono ao falar da educação da vida, porque é tudo realmente muito profundo e basta a gente estar disposto a praticar, né? Ter a persistência de praticar com carinho, com amor, com atenção, envolver a todos, e é isso que a educação da vida permeia, eu digo assim, todos os ambientes, né? A educação da vida está em tudo, então realmente é o sagrado dentro da educação. Muito obrigada por poder falar deste tema, trazer este tema para que mais pessoas conheçam também. Muito obrigada. Obrigado, preletora Regina, muito obrigado, né? Bom, então, feitas as palavras, né, iniciais de cada um, né, dos senhores, muito obrigado. Eu queria, então, agora, nessa segunda rodada aqui, né, dessa nossa fantástica roda de conversa, né, queria entender um pouquinho mais aí, juntamente com todos vocês, essa mudança que a educação da vida promove, né? Porque é claro que nós não estamos falando de uma educação qualquer, né? A gente está falando da educação da vida. E, preletor Milton, você tem aí, né, uma experiência bastante grande junto com a gente, nos educadores, nosso parceiro de sempre, né? Como orientador do SEV, né? Então, eu queria que você trouxesse aí para a gente um pouquinho dessa sua experiência como orientador e observando, né, a mudança dos alunos, principalmente quando se trata aí no primeiro ano da escrita, do memorial, e que você contribui muito com a sua disciplina, né, Princípios da Imagem Verdadeira. Bom, Luiz, a gente primeiro precisa lembrar o contexto que nós estamos vivendo, né? Nós estamos no Brasil, país onde, infelizmente, ainda o professor não tem o seu valor devidamente reconhecido, né? Eu não estou falando de salário ou questões materiais, né? Lógico, compreende isso também, né? Mas também a cultura que nós temos, né? Em que o professor não é devidamente valorizado pela função importantíssima que ele tem, né? Se todos nós tivéssemos consciência da importância
do professor na educação de uma pessoa, nós estaríamos vendo essa função maravilhosa que vocês têm, né, com uma coisa bastante sagrada, bastante importante mesmo, né? Então, muitas vezes a gente acolhe no CEV professores que estavam aí extremamente desanimados com a sua profissão, haja vista a falta de motivação e de incentivo que a própria sociedade não dá, né? Mas no CEV ele vai aprendendo que a função que ele exerce como educador, como educadora, é uma função sagrada, né? Vai muito além do que simplesmente passar o conteúdo, né? Vai muito além disso, né? E tenham certeza, vocês que estão aí operando nas salas de aula ou nos diversos ambientes de ensino, né? A educação da vida, que esse ato de amor que vocês estão realizando é um ato que vai ter frutos, não é imediato. Pode ser imediato também, lógico, né? Mas são coisas que vão acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, né? É uma ação de longo prazo, né? E numa sociedade que, além de não valorizar suficientemente o professor, ainda é muito dirigido para o curto prazo, né? Às vezes essa obra fica um pouco difusa, né? Mas a gente sabe que toda ação da educação da vida vai ter impacto naquela criança mesmo, né? O impacto vai se estender por toda a vida. Né, tenho certeza que todas as ações de elogio, palavras de elogio que se oferecem, que se ofertam às crianças, né, notar o seu desenvolvimento e externar essa alegria, né, de ver esse desenvolvimento, tudo isso faz parte da formação e vai ter impactos no longo prazo mesmo. Né? Então, graças a Deus, temos pessoas como vocês operando na rede educacional, né, e isso vai fazer com que todos aqueles que tiveram o privilégio de passar por vocês, né, tenham, em algum ponto, uma forte influência das palavras e das atitudes, principalmente, que vocês tiveram, né? Então, muitas vezes o professor entra no CEV, como eu falei, bastante desmotivado, mas ele vai aprendendo a importância que ele pode ofertar ao mundo através do trabalho dele, né? Então, a dimensão do trabalho dele vai se ampliando, né? Já não se restringe mais àquela visão, talvez, um pouco limitante, né? Muitas vezes, como eu disse, porque não é incentivado uma visão mais ampla para a própria sociedade, mas ele vai aprender como ele é importante, como vai ser importante na vida da criança, né? E todos nós, a gente sabe, né, se eu recuar para o passado lá, a gente vai ter aquele professor, aquela professora que realmente mudou postura de vida, né, mudou a postura de vida. E isso a gente carrega até hoje, né? Começou lá no tempo eu fiz o ginásio, não vou mentir, né? Mas teve professores que me influenciaram toda a vida, inclusive em relação a posturas de vida, né? Tá, a gente vai falar assim, mas postura de vida não faz parte do conteúdo programático, etc, etc, né? Mas o que você é a postura de vida que você está passando, né? O que você vive, a forma como você vive é a postura de vida que você está passando, querendo ou não querendo, né? Então, olha, realmente quando os professores começam a frequentar o CEV, né, entendem a sua importância, entendem a influência que estão causando, e muitas vezes extrapolam o senso comum que nós vivemos aqui no Brasil, né? E a pessoa vai, então, descobrindo a sua razão de viver como educador, né? Vai descobrindo a missão que Deus deu a ela, que é extremamente importante, extremamente sagrada. Acho que um pouquinho isso também, né? Muito legal, muito legal. Posso continuando assim? Sim, eu só ia completar, assim, né, que cada um de nós aqui trazendo pequenas contribuições, mas ao longo do mês, cada um dos senhores, né, vai ter aí um tempo de aprofundar bastante esse tema. Diga lá, Paulão. Mas o que o preletor Milton estava colocando, e aí me veio algumas coisas para poder falar, né, no sentido assim, quando ele acabou de falar agora, né, que a postura de vida do professor tá ensinando, né, e na verdade porque a questão da educação, ela está muito para além daquilo que a gente ensina, um professor de física, um de química, né, o alfabetizador está exatamente naquilo que o preletor Milton coloca, né, a nossa postura de vida está contagiando, né, então, por exemplo, eu encontro tanta gente, tantos estudantes. E eu gosto muito de contar uma história pitoresca que aconteceu comigo um tempo. Eu fui num restaurante, estava com o Lucas, meu filho, né, também é professor, pedagogo, e quando uma aluninha hoje está com 30 e poucos anos, me encontrou, aí me apresentou os amigos dela, e ela queria falar assim, ela terminou agronomia na UNB. Ela falou assim, olha aqui, o tio Paulo, sabe uma coisa maravilhosa que o tio Paulo me ensinou? Foi a realizar a oração.
o Pai Nosso, ela falando, sabe? Então aquilo me emocionou muito, porque na verdade esses alunos vão encontrar com a gente na caminhada, com a Regina, a professora Regina acontece a mesma coisa, e esse contato vai despertar tanta coisa boa neles, né? Que a gente construiu ali na sala de aula ou na escola, se comunicando com os estudantes, né? E algo da educação da vida que me emociona muito, e praticar a educação da vida na verdade, é você vivenciar em sua plenitude o ensinamento da Seichonoye, que diz que o homem é filho de Deus. O homem é filho de Deus. Então, eu lembro do colega, né, o preletor Emílio, o saudoso preletor Emílio, que ele falava comigo assim, olha, o fato de você estar numa escola e você ser um preletor da Seichonoye faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu fui entendendo que realmente faz toda a diferença. Mesmo quando gestor, você se comunica com os professores, você abre uma reunião pedagógica onde você vem trazendo elementos que eles possam pensar sobre o viver deles, elementos sobre eles também pensarem como o estudante está aprendendo também, isso é importante, não é? E a gente sair de uma visão materialista de só falar num conselho de classe que não aprende que isso, que aquilo. Não, gente. A questão está colocada. O que nós podemos fazer? Então, por exemplo, como gestor, né, de uma escola, na verdade, eu sou aquele que também vai escavar a natureza divina dos professores. Para que os professores eles possam continuar escavando a natureza divina dos estudantes. Eu sempre estou me colocando na escola, na entrada, para dar um bom dia, uma boa tarde. E na posição que eu fico, eu também vejo os professores. E ali eu sempre gosto de dar um bom dia, porque eu percebo, se esse professor ele vai firme, com alegria para a aula vai ser maravilhosa. Agora, se ele já vem capenga, triste, o que vai acontecer? A aula, ela não vai contagiar, porque ali são as emoções se comunicando, os sentimentos se comunicando, as mentes se comunicando, né? Então, eu procuro sempre trazer para os professores que a gente está ali dentro de com um manancial infinito, e que tudo que a gente plantar vai dar. Então, assim, a gente está sempre incentivando, né, o emprego da boa palavra, né, do bom pensamento, da expressão fisionômica, de uma comunicação também não violenta, de uma comunicação bacana na resolução de conflitos também, né? Tudo isso vai fazendo parte. E a gente percebe que os estudantes, eles vão se apropriando de tudo isso que a gente vai trazendo. Dezembro agora, eu tive, né, a colação de grau dos terceiros anos do ensino médio. A gente tem uma empresa que faz a colação da escola. Quando uma estudante, o nome dela é Samile, ela fez o discurso, ela chegou na escola desde o 6º ano e terminou no 3º ano do ensino médio. E ela fez um discurso onde ela fez todo mundo chorar, e no final, logo depois dela, eu iria fazer o discurso. E eu disse, Samile, você trouxe no seu texto o que representa a nossa escola. E ela veio falar do amor, da bondade, da compreensão, se dirigindo aos professores que estavam lá. Então, eu diria assim, que educação é isso, né? E a educação da vida vai nos propiciar isso. Então, como eu gosto sempre de falar, às vezes me acontece também de dar uma desanimada alguma coisa, eu pego o livro, vou estudar, vou rememorar, para olhar para aquela situação e pensar o seguinte, eu posso ir avante, eu posso melhorar, eu posso crescer. Né? Então, é algo realmente fantástico ter a possibilidade de estudar a pedagogia da Seichonoye. Muito obrigado. Maravilha, parabéns, viu, Paulão? Que lindo aí, né? Parabéns pela formatura, né, dos seus pupilos do terceiro ano do ensino médio. 5 turmas. 5 turmas. Eu queria trazer aqui para a roda, né, uma questão para a gente analisar. O professor Keio Kanuma, no livro Educação do Filho de Deus, e a gente pôde constatar isso também quando tínhamos, né, a creche comunitária Paraíso 1 e 2 da Seichonoye, a escola Seimar, que quando a gente aplica a educação da vida com os nossos educandos, de uma maneira, eles levam o ensinamento para dentro das suas residências. E aí a gente consegue observar não só a mudança, né, dos educandos, a mudança dos professores, como também dos familiares.
Então, Regina, você que teve tantos anos, né, também dentro da sala de aula, agora aposentada, eu queria que você falasse aí para a gente um pouquinho de como era, né, a relação sua com os pais dos seus alunos. Por que essa minha fala? A gente tem muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, que não são educadores, né, mas são pais, né? Então, queria que vocês falassem aí um pouquinho para a gente. E os pais, eles são preciosos na escola, né? A família é parceira na educação, ou seja, a escola é parceira da educação, né? Então, trabalhar com os pais é realmente você falar com a fonte de tudo. Porque quando um aluno está com uma situação, vamos dizer assim, delicada, um pouco difícil na escola, ou de aprendizado, é impressionante. Quando a gente conversa com o pai, aquela situação se resolve. E muitos pais, né, assim como professores, alguns estão desanimados e chegam para nós, né, com essas queixas, é interessante que quando a gente devolve a confiança para o pai, né, para que ele tenha autoconfiança para educar seu filho, né, porque a gente ouve muito, professor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. E aí eu falava para eles assim, mas o senhor sabe, sim, o senhor tem um tesouro em suas mãos. E aí eu passava, né, conversando ali com aquele pai, passava o quê? A educação da vida. Falava, pai, olha, elogie mais um pouquinho seu filho, né? Tira essas amarras da mente. Então, através da orientação ao pai, no outro dia mesmo, viu, gente? Ou na outra semana, vamos dizer assim, a criança já estava melhor desenvolvendo, estudando. Muitas vezes a gente tinha que falar, olha, pai, você não vai bater no seu filho, não. Ele está vivendo com tais e tais situações. Mas eu peço ao senhor que elogie mais. Então, teve um pai que eu tive que orientar para que eles pudessem, então, sair mais para passear, ir para um parque, porque cada um pegava o seu computador e na hora, né, que chegava em casa, cada um estava no seu computador e a família não dialogava. E a queixa do pai foi justamente essa, professora, eu chego do trabalho, eu janto, já vou para o meu computador, a minha filha está no celular, minha esposa está no tablet, e ninguém conversa. Falei, então, vocês precisam conversar mais. Porque a menina estava com uma aluna do ensino Fundamental 2, né? 9º ano, ela brigava na escola, brigava, e depois que ela brigava fisicamente com os outros coleguinhas, ela ficava satisfeita, assim, parecia que ela tinha aquele êxtase de brigar. Então, conversando com o pai, eu fui perceber isso, a falta do diálogo em casa. Então, era para realmente a família se aproximar mais, né? E quando o pai conseguiu fazer isso, né? E eu depois tive a oportunidade de conversar com a mãe também, quando a família conseguiu conversar, aquela situação de conflito que a menina tinha com os colegas na escola, melhorou. Então, vejam quanto nós, professores, podemos também orientar os pais, né? Então, ter o pai na escola, sim, né, Paulão? Deixar a escola aberta para visita aos pais, né? Uhum. Nós, professores, capricharmos na reunião para pais. Muitas vezes os colegas, professores até falavam, Regina, por que a sua reunião é a última a terminar? Porque eu ficava conversando com os pais, né? E trazendo a educação da vida, né? E hoje muitos pais são meus amigos. Então, é mais um ponto feliz dentro da educação da vida e da minha trajetória aí, poder conversar e orientar os pais também. Então, Lício, se permitir... Claro, eu ia passar para ti mesmo. Então, como eu não dou aula na rede pública, nem rede privada, né, eu estou muito à vontade de problematizar o que eu vou dizer agora. Né? Sim, sim. Eu vou problematizar. O que a gente tem observado aí nas aulas que a gente dá em relação à educação da vida, quando se trata de pais, é evidente que não são todos, né? Mas muitos pais deixam se levar pelo narcisismo, né? E entendem que o professor está lá somente para elogiar, né? Principalmente quando ele ouve falar que a CETUNI só elogia, né? Então, eu tive um caso uma vez, né, de uma senhora que veio, era a avó da menina, mas era responsável pela educação, e que ela, depois da minha conferência, né, ela veio falar comigo, né, meio que querendo meu apoio,
porque o infeliz do professor tinha dado nota 7 para a neta dela, né? E que ele não tinha visto que a neta tinha passado 2, 3 horas pesquisando o problema, né? Como que ele dá 7, né? Então, esse é um ponto importante para os pais que estão nos ouvindo. Sim. Né? Quando a Cetune fala da educação de elogio, não é um elogio cego, né? Porque também precisa ter um pouco de amplitude sobre a educação da vida. O professor Masaru Taniguchi, além de falar de elogio, também fala que a gente deve instilar na criança a alegria de corrigir seu erro. Sim. Né? Então, é importante que os pais entendam que quando se fala um homem é filho de Deus, isso é uma potencialidade, né? Que precisa de um reparo ou outro, que é normal, né? Senão a criança vai permanecer no erro sem saber o que deve ser feito para corrigir, né? Então, é um ato de amor falar para Exatamente. as vulnerabilidades que ela está apresentando. E o pai deve ajudar a criança no sentido de, que bom, o professor te apontou isso, que bom, vamos corrigir com alegria, vamos dessa vez acertar tudo, né? E não se voltar contra o professor. Eu estou à vontade, falo novamente, porque eu não dou aula, então não estou advogando em causa própria, né? Então, é importante que os pais diminuam e reflexionem bastante sobre o seu papel como educador também. Né? Que legal, então, que legal. O papel dos pais é ajudar na educação, não terceirizar totalmente para a escola, né? E entender que aquela pessoa que está dando aula para o seu filho não é um simples assalariado, né? Que deve, então, ser como se fosse um instrumento apenas feito para elogiar o filho, só para elogiar, né? É uma visão cega e unilateral demais, né? Então, é preciso ter esse ponto em claro também, né, que, quando fala homem e filho de Deus, é uma potencialidade, e ela vai se concretizando através das nossas ações educativas, né? Inclusive apontar um erro, lógico, elogiar é importante, mas apontar o que deve ser corrigido também é importante, né? E o pai não deve se sentir ofendido. Não, esse professor não sabe extrair o gênio que está dentro da criança. Não é bem assim, né? Então, extrair o gênio significa que aquele gênio se transformará em gênio mesmo quando aprender ele mesmo e internalizar essa condição de ele mesmo refletir e corrigir seu erro, né? É só um parênteses. Muito legal. Não, mas é legal essa sua fala, Milton, porque já me perguntaram uma vez, né? Preletor Luiz, a gente parece que observando a educação da vida, a gente não pode corrigir os educandos e os filhos. Eu falei, ao contrário, você tem que fazer isso. A questão que é, quando a gente, nas vezes em que é necessário, como o preletor Milton falou, aplicar alguma correção, o exercício que a gente faz ali é da maneira como eu estou falando com o outro, é como eu gostaria que falasse comigo? Da maneira como eu estou te corrigindo, é como eu gostaria de ser corrigido? Se a resposta for sim, ótimo, né? Porque o fato, eu mesmo, enquanto educador, às vezes eu tinha que ser mais firme com os meus alunos, né? Como acredito que a Regina e o Paulão também. Só que o que a gente sempre lembra é assim, o fato de você, às vezes, precisar ser um pouco mais firme com o educando ou com o próprio filho, isso não lhe dá o direito de ser estúpido, de ser agressivo, de ofender a pessoa, né? Então, é mais nesse sentido, assim. E aí, Paulo, né, como você está aí como gestor, você tem a visão, né, não só do educador, do educando, como da família. Queria passar aí a palavra para ti. Mas sabe que interessante? Eu sou uma pessoa que presta muita atenção nas palestras, né? E eu já ouvi muito o preletor Milton, né? E tem até uma coisa que eu vou dizer agora, que tem tudo a ver com o que ele acabou de falar, e eu achei super interessante ele trazer aqui para a nossa roda. Um dia ele falou assim, que educação é regramento. Não sei se você lembra. Educação é regramento. E aquilo eu ouvi, eu falei, poxa, que interessante. E aí eu fui estudar a verdade da vida, eu esqueci ele se é o 13 ou o 14, onde o mestre, ele vem falando exatamente sobre isso, a questão da educação da vida, né, da pedagogia. A gente vai ter a questão do elogio, mas também na hora da correção, né, no sentido assim, poxa, é preciso a gente pensar sobre certas coisas, é preciso que a gente seja firme também, né? E aí eu gostaria de trazer, por exemplo, eu sou uma figura de um rosto, sei lá, que as pessoas olham, pô, esse cara é bom, uma pessoa boa, né? Mas, às vezes,
Na escola, isso pode, em algum momento, ser confundido, mas eu já coloquei em outras experiências, meu amigo Luiz, que você já ouviu. A questão do próprio uniforme da escola, né? Sim. Quando a gente chegou na escola em 2009, que todo mundo entrava com a bermuda que queria, a camiseta customizada, sandália havaiana, de tudo quanto é jeito, e que nós olhamos, eu e os colegas, os 2 colegas que entramos na direção, que entrou na direção, a gente ficou pensando assim, não, mas isso aqui não tá legal, porque usar o uniforme de uma escola é vestir a camisa da escola, então a gente vai trazer. Quando a gente foi falar com os professores falaram assim, vocês estão doidos de tentar uma coisa dessa? Aí a gente pensou, a gente precisa de doido mesmo, então vamos. Chamamos pais para a escola, fomos conversar e fechamos de como seria o uniforme. No princípio, o que acontecia? A gente teve vários estudantes nos desafiando, mas o que eu fazia todo santo dia? Volta para casa e vai trocar o uniforme. Você não veio para nenhuma balada, você não veio para o cinema, você vai vir com o uniforme. Ah, não sei o que, pode voltar. Às vezes, não sei, eu falava, então eu vou ligar para o pai e o pai vem trazer. O que aconteceu? Aos poucos, eles foram compreendendo que o uniforme era legal. Que então tem que estar com a camiseta da escola, uma calça jeans, uma bermuda azul ou preto e um tênis. É esse o uniforme da escola. Né? Então, hoje, quando você chega na escola, está todo mundo vestido. A questão do horário também, olha, tu chegou aqui, a partir de tal hora só entra com o pai e com a mãe. Às vezes o pai chegava lá do carro querendo me dar tchau, eu falava, não, o senhor desça do carro porque eu quero entender por que ele está chegando agora. Né? Então, a gente foi organizando tudo isso, o quê? Com conversa, com entendimento, né, que o preletor Milton falou, né, são filhos de Deus, mas com conversas, mas assim, os pais também vão compreendendo através dessa ação o papel da escola, o que a escola está propondo, né? Então, por exemplo, eu sou um diretor, e o colega que me antecedeu, por exemplo, eu nunca tive uma sala com porta fechada. A minha porta está sempre aberta para que o aluno entre, o servidor entre, o professor entre e o pai entre, para a gente poder conversar. E como a professora Regina colocou, a preletora Regina colocou, uma escola, ela cresce quando a gente tem a comunidade toda em funcionamento. E a comunidade, os pais fazem parte dela. E eles são essenciais. Então, quando eles vêm para a escola, às vezes o pai chega apressado e fala assim, não, mas eu quero já pegar o boletim do meu filho. Só que na escola, como é uma escola de ensino fundamental 2, como a preletora Regina falou, anos finais, ensino médio, não tem muito aquela coisa do pai ir para a sala de aula só pegar o boletim. A gente junta todo mundo na quadra, as cadeiras da quadra é muito boa, as cadeiras, e aí o que acontece? A gente leva uma mensagem. Às vezes eu levo uma mensagem aqui da Seitianoye, boto um negocinho ali, a orientadora vai ler, eu venho, aproveito, dou ali já uma orientada, e depois a gente faz algumas coisas assim, para depois de 1 hora o pai levantar para pegar o boletim. Ele não chega lá e fala, o boletim que eu tô com pressa. Não, pai, a gente precisa conversar com o senhor. Né? Então, daqui a pouco a gente faz na cozinha, faz ali uma galinhada, o pai compra para almoçar em casa, porque geralmente a reunião é sábado de manhã, então a gente percebe toda uma mobilização. E o que a gente tem entendimento? É que o pai que vem participando, ele vai entendendo a filosofia da escola, ele vai entendendo. E aí o que acontece? Ele vai jogando junto e a escola cresce. Muito obrigado, viu? Que ótimo, que ótimo. Muito bem. Também gostaria de dar uma contribuição quando a gente fala do elogio e da reunião para pais, né? Porque muitos falam assim, os pais não participam da reunião. Mas por que o pai não participa? Ele vai para a reunião para só ouvir coisas negativas do filho? Então, aí é onde entra a questão do elogio, né? Nós vamos ter que tocar naquelas situações delicadas, falar da situação fenomênica que o aluno, né, ou a sala está enfrentando, a gente tem que falar disso. Mas tem a esperança para ele, e essa esperança muitas vezes vem através do elogio. Olha, o seu filho pode melhorar, ele vai melhorar com certeza. E mostrar os pontos, né? Porque senão o pai sai dali esmorecido. Puxa, eu não sei o que fazer com meu filho. A escola não sabe o que fazer com meu filho. O professor não sabe o que fazer com meu filho. Então nem vem, não vou nem participar, né? Então, preletor Milton, existe até na escola um termo, né? Eu vou repetir aqui, talvez alguns até possam se encontrar nesse termo. Vamos
os professores se reuniam para falar com uma determinada sala que estava com problema de indisciplina. Então, vamos lá, vamos detonar aquela sala para os pais, né? Mas você não pode só detonar a sala, ou seja, só mostrar os pontos negativos. Senão você mexe na ferida e não faz o curativo, né? Então, onde nós estamos com a atadura do amor para falar, olha, se eles forem por outro caminho, a sala vai melhorar, a sala vai progredir, nós vamos conseguir chegar ao final do ano com êxito. A gente tem que mostrar esse lado positivo. E é isso que eu tentava fazer. Muitas vezes, alguns colegas até falavam, Regina, a gente vai detonar a sala, acho que é melhor você nem ir. Nem ir para aquela reunião, né? Às vezes eu ficava calada ali, mas sempre obtinha uma oportunidade para depois ir lá falar com aquela sala. Então, como eu sempre ia em muitas salas, eu tinha oportunidade de conversar com eles e com os pais, e aí resolvendo a situação. E dentro da educação da vida, eu sempre procurava pegar aquelas salas para fazer a coordenação, aquelas salas que os professores não queriam pegar porque eram salas problemáticas, aquela sala que eu não quero. Então, eu justamente ficava com aquela sala, né, com prazer e alegria mesmo, para fazer o trabalho. E aí, quando eu observava ao longo do ano, né, terminando o ano letivo, que eles melhoravam, aí o outro professor já queria escolher para a coordenação, né, porque a sala já estava bem encaminhada. E muitas vezes os alunos até falavam assim para mim, professora, só a senhora fala isso para nós. Falei, gente, nós vamos melhorar, nós vamos fazer um bom trabalho aqui. Nós somos filhos de Deus, né? Então, é aquela persistência que fala a educação da vida. E aí, quando eu via o resultado lá na frente, aquela sala tá boa, eu vou pegar aquela sala para coordenação. Aí, tá bom, graças a Deus, cumpriu o objetivo, né? Então, nós vamos mostrar os pontos que devem ser melhorados, para dar esperança. Para dar esperança para todos. Para os alunos, para os pais, para os professores, ficarem mais motivados também, né? Esse é o grande diferencial da educação da vida. Então, o que você está falando me lembra, se você permitir, né, Luiz? Sim. O que a Seitianoye fala sobre a educação da vida, ela é a reeducação do adulto. Sim. Em primeiro lugar, né? Então, como eu disse, não estou dando aula, então posso ficar à vontade também em relação aos professores. Né? Sim. Que legal. Porque, na verdade, é assim, né? Muitas vezes, aquele estado de coisas que a gente encontra na nossa frente, naquela sala de aula, né? Aqueles meninos todos que têm um comportamento inadequado, ou meninas também, né? Na verdade, estão refletindo algo dentro de mim, né? Tá? Por isso que a Seitianoye, num certo sentido, ela é dura, né? Porque fala que o que está errado do lado de fora está errado do lado de dentro. Dentro, verdade. Parece duro, né? Mas, por outro lado, essa visão potencializa ou possibilita justamente a solução daquele problema. E a minha melhora como ser humano, né? No sentido de estar manifestando ainda mais nitidamente o Filho de Deus que sou, né? Então, é importante que o professor também, quando encontra uma solução, uma classe problemática, né? Que ele olhe para dentro de si. E, se for honesto, ele vai encontrar esses conflitos que está do lado de fora dentro de si próprio, né? Mas, encontrando esse conflito dentro de si próprio, está o X da questão, né? Está a solução. Basta trabalhar em si próprio, né? Porque, senão, vai tentar modificar do lado de fora um conflito que, na verdade, é interior, né? E isso é prático, viu, gente? Teve uma ocasião, um exemplo entre muitos aí, né? Mas estava dando aula, e aí, na classe que eu estava dando aula aqui na Seitianoye, né, sobre o ensinamento da Seitianoye, tinha duas jovens, né, senhoras, né, que conversavam o tempo todo. Né? Então, eu estou aqui dando aula e o tempo todo falando uma coisa, procura na bolsa, e não sei o quê, comentando não sei o que lá, o tempo todo, né? Mas, como é aula, né, a gente se dispõe, inclusive, a responder perguntas, as pessoas levantam a mão, né, e a gente vai respondendo, né? Então, uma delas levantou a mão, né? Adivinha a pergunta que ela fez, né? Olha, eu sou professora, não sabia, viu? Eu sou professor, mas estou enfrentando uma dificuldade com a minha sala de aula. Qual que é a dificuldade, né? Nossa, você não sabe, viu? A gente está lá dando aula, se esforçando, e os meninos e as meninas ficam conversando entre si, não ouvem o que eu estou falando. É um fato óbvio, né? Mas é claro que aí precisa trabalhar a imagem do aluno, né? Qual a imagem do aluno que a gente tem na mente, né?
Verdade, então, certamente ela verdade. tinha como imagem do aluno, não exatamente o Filho de Deus, né? Mas aquelas coisas que todo mundo costuma falar aí, né? Ah, aluno é um ser dispersivo por natureza. Ah, o aluno é um ser que não vai prestar atenção no que o professor fala. O aluno é um cara que vai desrespeitar a gente. O aluno é um cara que não está nem aí com o ensino, né? Então, essas imagens todas que a gente vai agregando, né? Eu estou dizendo isso porque aqui no Brasil é muito fácil a gente comprar essas ideias, né? E se não trabalhar essas ideias que ela tem dentro dela mesma, né? Vai se refletir do lado de fora, né? Então, a elas precisa ser orientado o seguinte: se precisa mudar radicalmente sua imagem de aluno, a sua ideia de aluno, né? Tá? Ao invés de falar ou continuar pensando do jeito que você está pensando em relação ao aluno, né? Precisa começar realmente, a você que está participando do ciclo, né? O ciclo da Setionoye, né? A aplicar, né? Na sua vida o que você está aprendendo, né? Não existe um aluno ruim, não existe aluno mau, porque Deus não criou, né? Em síntese, é isso que a Setionoye fala, né? Não existe aluno ruim. Né? Existe o aluno que ainda não descobriu sua potencialidade como filho de Deus. Né? E cabe a nós, então, pela nossa postura, pela mudança da nossa imagem mental em relação a esse ser chamado aluno, permitir que ele comece a manifestar todas as coisas boas que ele tem e, principalmente, né, ele vai trazer as coisas boas individualizadas. Né? Não adianta querer que eu, né, aliás, que ele manifeste as coisas que eu quero que ele manifeste, né? A gente precisa estar aberto para isso também, né? E vai manifestar as coisas boas que são peculiares a ele, né? E não vão se colocar numa forma que eu mesmo imaginei, né? Então, quando a gente vai mentalizando que todo aluno é filho de Deus, a gente está permitindo que a imensa diversidade de Deus se manifeste em cada um dos alunos, né? E nessa diversidade, obviamente, nem todos vão entender que o bem é o mesmo que eu tenho dentro de mim, né? Mas isso que é a beleza da vida também, né? E quem é professor tem essa felicidade, né? Essa possibilidade tão feliz de trabalhar com a diversidade, né? Vocês sabem disso melhor que eu, né? Todo aluno, um é diferente do outro, né? E para nós que trabalham nessa área de educação, falar em diversidade é coisa assim tranquila, porque é assim mesmo, é o natural, né? Então a gente já trabalha no local em que se pode reconhecer a individualidade. Só isso já é uma grande bênção, né? Muito obrigado. Que lindo. Maravilha. Bem, eu sei que a preletora Regina, o preletor Paulão, até o preletor Milton mesmo, né, que acabou de fazer uso da fala, mas tem muito mais coisas para falar, mas aqui, gente, a ideia da roda de conversa é a gente pincelar alguns assuntos, né, em relação à educação da vida, e conforme foi anunciado na abertura dessa atividade de hoje, cada um deles vai ter uma quinta para explorar bastante a questão da vivência, o conceito da educação da vida bem mais explorado, né? Então, fiquem conosco o mês inteiro para poder, então, acompanhar aí os preletores, né? Na próxima quinta, o preletor Paulo, na outra quinta, na terceira quinta, a preletora Regina, e finalizando o mês de janeiro, com o tema Novos Caminhos, preletor Milton Norimatsu. Bem, amigos, assim, não por um acaso, estamos nós quatro aqui como orientadores, né, e participantes dessa roda de conversa. Na verdade, estamos os quatro aqui porque seremos os 4 orientadores do seminário que vai acontecer de 11 a 15 de janeiro na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Setionoye, São Paulo, né? Seremos os 4 orientadores. O tema do nosso seminário vai ser uma pergunta, e a pergunta-tema do seminário vai ser: Educação da vida promove a educação integral? E é isso que nós vamos, então, durante 5 dias, discutir lá na Academia de Ibiúna. E como estaremos, né, entre nós 4 orientadores, lá do nosso seminário, para as considerações finais, já dessa roda de conversa, como passou rápido, né? Então, para as considerações finais dessa roda de conversa, nós vamos, então, iniciar com a preletora Regina. Muito obrigada. Então, eu convido a todos para participar do Seminário para Educadores em janeiro, não é? De 11 a 15, será uma alegria. Teremos oportunidade de reabastecer, né, as nossas energias, renovar as nossas energias
é imperdível realmente o seminário. E como o preletor Milton falou, né, muitas vezes o professor ele chega desanimado, né, para nós aqui no ciclo de estudos da educação da vida, que é o CEV, ele vem como uma última opção. Então, quando ele vem estudar conosco no CEV, ele entende, né, que ele é imagem verdadeira, harmonia, perfeição, que ele é filho de Deus também, que ele vai adquirir uma autoestima, né, e trazer o sagrado para dentro dele, manifestar o sagrado dentro dele. E no seminário de Biúna também é isso. Eu, como professora, eu sempre falava, nossa, o ano letivo começa com o seminário para educadores. Eu cheguei a ir para o seminário de educadores, né, no mês de janeiro, que acontece todo ano, até quando eu estava na lua de mel, né? Aí eu falei assim para a preletora Belisa, na época, preletora Belisa, eu acabei de casar, como que eu vou para o seminário de Biúna? Aí a preletora Belisa, né, Paulão, que nós conhecemos tão bem, né, todos aqui, olhou para mim e falou assim, Regina, fale com a sua sogra. E eu, então, fui pedir para minha sogra, sogra, eu tenho que ir para o seminário de educadores, tudo bem? Ela, sim, pode deixar que eu faço o almoço aqui para o filho, tá tudo certo. E assim eu fui para o seminário de Biúna, né? Então, gente, é algo fantástico. Eu tenho certeza que os amigos vão, né, renovar o eu espiritual, a conexão com o eu espiritual e a oportunidade que nós temos esse ano de levar os nossos juvenis. Vamos ter também lá o Espaço Querubim. Então, eu digo que a família vai estar reunida, né, no nosso seminário. Então, por favor, venham participar, que todos realmente sairão de lá renovados. E muito obrigado a todos aqui, meus queridos amigos e todos que nos assistem. Muito obrigada. Obrigado, preletora. Muito obrigado. Paulão? Muito obrigado. Eu estava dando uma olhada, né, no livro Pedagogia da Setinoye, e aí eu separei aqui um pedacinho para oferecer para todos que participaram conosco, tá bom? Até agora, desde o início, né? Aí, aqui na página 138. Crianças e jovens, pasmem-se diante de todos os fatos. Maravilhem-se diante da fantástica vida que age por trás de todos os fenômenos. Se cair uma maçã, fiquem pasmados com a força misteriosa que a fez cair. Se a tampa da chaleira for levantada, fiquem pasmados com a força do vapor que a levantou. Se virem uma flor, maravilhem-se com a força fantástica que a fez desabrochar. Fiquem admirados com a força que mantém vocês vivos. Então, ou seja, manter esse coração de criança, né? Essa capacidade de maravilhar-se com tudo. E isso a pedagogia, a educação da vida faz com todos nós. Então, aproveitando as palavras da minha amiga, doutora Regina, venham vamos para a Academia de Biúna em janeiro, né? De 11 a 15 de janeiro. Vamos lá juntar as mãos, vamos juntos estudar essa pedagogia, a educação da vida maravilhosa, reacender uma chama vigorosa, infinita, que habita o nosso interior, e eu tenho certeza que a gente vai sair para mais um ano, não é? De felicidade, de alegria, de prosperidade, e fazendo isso nos ambientes em que a gente chegar. Aproveito também a oportunidade para dizer que também teremos ali o seminário para juvenis, e daí já dá para fazer uma casadinha com a caravana, e a gente lotar a academia, uma academia tão grandiosa e que a gente está com muitas saudades. Muito obrigado, meus amigos, por esta grandiosa oportunidade de estar com vocês. Quero dizer, preletor Milton, que você é um maravilhoso professor. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor Paulão, muito obrigado. Preletor Milton? Bom, primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui, junto com vocês, né? Essa companhia nós repetiremos durante o seminário de Biúna, de 11 a 15 de janeiro, numa missão grandiosa, porque abre-se o ano de 2023 para os educadores e também para pais e mães que se interessam pelo assunto, né? Abre-se o ano com o seminário para que 2023 a gente consiga ser o melhor educador no sentido mais amplo da palavra, né? Não é só como profissional de educação, mas como aquele que está na missão de permitir àquela pessoa que está sob nossos cuidados, né, permitir a ela que ela externe o máximo possível a sua potencialidade como filho de Deus, né?
E aí eu me lembro de uma frase da Setionei que diz assim, né? Primeiramente, essa criança vai aprender a receber elogios do pai, da mãe e dos educadores, dos professores, né? Mas se a gente caminhar pelo lado correto, nós educadores, pais e mães, ela passará a receber elogios do mundo, né? Então, é importante esse seminário para que a gente tenha a correta ação como educador no sentido mais amplo, né? Esperamos todos por vocês, né? E estamos lá de braços abertos para recebê-los no seminário que vai de 11 a 15 de janeiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu também quero aproveitar esse momento, né, de dizer assim da profunda admiração, respeito e carinho que eu tenho por vocês três. São pessoas do meu convívio, são pessoas do meu coração, são pessoas que eu amo, a família de vocês, inclusive, e sou muito grato a vocês terem aceitado, né, o convite para estar como orientadores nesse seminário e dividir comigo, né, essa responsabilidade que vai ser de levar a educação da vida ao maior número possível de pessoas, né? A academia está há 2 anos sem seminário, né, indo para o 3º ano agora, sem seminário para educadores, então vai ser um momento bem bacana da gente se ver fora da telinha, né, e poder aí, né, confraternizar o nosso reencontro, tá certo? Então, eu quero também agradecer a generosidade da preletora Regina, do preletor Paulo, do preletor Milton, por ter separado aí, né, um espaçozinho na agenda de vocês e vir aqui trazer essas mensagens tão lindas, palavras tão profundas que tocaram não só a nossa mente, mas a nossa alma, o nosso coração, e tenho certeza que todos que estão acompanhando a gente nesse momento sentiram-se tocados pelas palavras dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, nós iniciamos o programa com uma oração e vamos finalizar também esse programa com uma oração. Então, gostaria de pedir àqueles que puderem, né, assumir a posição de oração, para acompanhar a oração para remover os obstáculos que está na página 81 do livro Minhas Orações. Muito obrigado, muito obrigado. Deus é o todo de tudo. Deus é harmonia e perfeição. Logo, as situações de desarmonia não são existências verdadeiras. Assim como a névoa se dissipa, diante do sol da manhã, essa desarmonia aparente desaparecerá diante da luz de Deus. Por isso, estou tranquilo. Sou filho de Deus. Ser filho de Deus é ser totalmente livre. Logo, não existe obstáculo algum diante de mim. Sou totalmente livre. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim, então, né, encerramos essa nossa roda de conversa, deixando aí um convite para que nos acompanhem durante todo o mês de janeiro, assistindo quinta-feira da semana que vem a palestra do preletor Paulo, na outra quinta da preletora Regina, e finalizando o mês de janeiro com o tema Novos Caminhos, com o preletor Milton Norimatsu, tá certo? Então, amigos, gratidão pela oportunidade, Deus abençoe infinitamente cada um dos senhores, todos os seus familiares e a todos que estiveram nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado, Muito obrigado. Ano lindo de 2023. Muito obrigado, muito obrigado. Transmitir saber, instruir, dar cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da personalidade. Esse é o significado de educar. E o educar acompanha as evoluções humanas e tecnológicas ano após ano, mesmo com tamanhos desafios e dúvidas pelos quais todos passam. Poder e saber integrar a todos é trabalhoso, porém gratificante, inspirador e empoderador para educandos e educadores.
Todos esses desafios não foram somente nesses últimos anos, é algo constante e que a Seichonoye há 40 anos convida você, educador, pai, mãe, a mergulhar na educação que extrai o melhor do ser humano, a sua hereditariedade divina. Através do Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores, que acontece sempre no início do ano e que em 2023 retoma sua modalidade presencial. Venha celebrar 4 décadas de muito amor, dedicação e gratidão à educação da vida. Venha aquecer o seu coração para um novo ano de conquistas e transformações, seja em sala de aula, no lar ou em qualquer momento da vida. Dias 11 a 15 de janeiro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. 40º Seminário de Treinamento Espiritual para Educadores da Seichonoye do Brasil. Educação da Vida promove a educação integral? Realize sua reserva e inscrição. Acesse sni.org.br/Seminário Educadores. E atenção para uma super novidade! Em paralelo ao nosso evento, acontecerá o Seminário de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho para Juvenis de 11 a 14 anos. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2253 ou através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Muito obrigado!